Olá, meu nome é Leonardo Carneiro, sou hipnólogo clínico. Eu tenho um assunto que é muito interessante, que é a respeito do preconceito que existe com relação à ferramenta chamada hipnose. Porque muita gente acha que hipnose é uma forma de tratamento ou que hipnose só serve para entretenimento. Mas antes disso, eu tenho que falar sobre algumas outras técnicas que também são muito boas, mas que tiveram a sua divulgação de uma maneira mais séria, mais comprometida, que é o caso, por exemplo, da barra de Access. A barra de Access, quando ela foi divulgada de uma maneira séria. Não foi divulgada como brincadeira, como uma coisa para entreter. A constelação familiar é um outro exemplo, também feita por Bert Hellinger, divulgada de maneira séria, de maneira a ajudar as pessoas. Já a hipnose, agora voltando ao preconceito com a hipnose, na verdade, a história da hipnose se confunde com a história do ser humano, porque a hipnose nada mais é do que foco e concentração. Partindo desse princípio, a hipnose passou por uma série de transformações, sendo cunhada como hipnose vinda do deus Hipnos, que é o deus do sono, porque ela parecia que a pessoa estava adormecida, mas na verdade é o contrário. O preconceito da hipnose, ela vem muito até do que foi divulgado, as formas de entretenimento, os shows de Las Vegas, os filmes que se passaram. E a pessoa que vê aquilo ali, tem aquilo como referência, realmente vai sentir um certo medo da hipnose ou de fazer qualquer tipo de tratamento que se refira à hipnose, apesar de achar muito interessante. Eu não conheço uma pessoa que, quando eu falo sobre hipnose, que não fale, nossa, que interessante, mas eu tenho medo. E esse medo realmente vem dessas referências todas. Para desfazer esse medo, esse preconceito, a hipnose nada mais é, como eu falei anteriormente, foco e concentração. Na verdade, quem trabalha com hipnose trabalha com um modelo de psicoterapia, a terapia da psique. Ela é uma terapia que ela pode ser feita coadjuvante à psicologia, à psiquiatria, ou ela pode ser feita também de maneira isolada. A maneira isolada que a gente geralmente faz, a minha técnica, por exemplo, é Regress to Cause, ou a regressão à causa, que não é uma regressão de idade simplesmente. Você regride a causa emocional dos problemas daquela pessoa, sejam doenças, sejam síndromes, sejam um medo, uma insegurança. A gente regride a causa e resolve definitivamente o que estava causando aquele sofrimento para a pessoa. Diante dessa resolução desse sofrimento da pessoa, a pessoa tem uma vida mais leve, mais tranquila, embora vá enfrentar, sim, os problemas que hoje nós temos cotidianos, só que com muito mais força, vinda de dentro para fora, porque as pessoas buscam muito o que está no exterior. E Hermes Trismegisto já falava, o que está em cima é o mesmo que está embaixo, e o que está dentro é o que está fora, ou se manifesta fora. Na verdade, essa descrição aí, meio louca, faz parte do seguinte: o que está em cima é o consciente, que na verdade é o mesmo que está embaixo do subconsciente. E o que está dentro do subconsciente é o que se revela fora da sua vida. Aquilo que fora na sua vida está sendo refletido é o que está programado no seu subconsciente. A metodologia que utiliza hipnose como ferramenta, a hipnose clínica principalmente, para tratamento, ela é tão eficaz, mas tão eficaz, porque ela vai lá no fundo. Ela vai no subconsciente e resolve essas demandas emocionais. Nós não tratamos sintomas,
Se uma pessoa chega com depressão para mim, eu não trato a depressão, eu não trato doença, eu não trato síndrome. No entanto, a pessoa que tem uma doença, que tem uma síndrome, que tem um medo, que tem uma insegurança, que tem insônia, simplesmente indo até o seu subconsciente e reprogramando, a chance de resolver tudo do lado de fora é de aproximadamente 97%. Então, partindo do pressuposto que esses 97%, eles são, modéstia à parte, eles são muito bons, né, como resultado, então se torna muito eficaz o tratamento com hipnose. Só que muitas pessoas têm aquela ideia também de que numa sessão de hipnose elas vão dormir. Muitas pessoas já me perguntaram quantos por cento, qual o grau de inconsciência eu fico numa sessão de hipnose. E a minha resposta é sempre a mesma. Se você ficar inconsciente numa sessão de hipnose, o nosso trabalho cessa por ali, porque não tem como a gente trabalhar. Hipnose, ela exige a cognição, ela exige que nós tenhamos essa conversação, esse raciocínio no meio da sessão. Agora, acessando aquilo que está no seu subconsciente. Mas por que a pessoa fecha os olhos? Não é para dormir? Não, a pessoa não dorme. A pessoa, na verdade, fecha os seus olhos simplesmente para concentrar em si mesma, para ter foco total aqui dentro, do lado de dentro, que é onde estão todos os seus conflitos, todos os seus problemas. Enquanto não resolver aqui dentro, isso vai se manifestar do lado de fora. E se manifesta principalmente nas suas escolhas, sejam escolhas de trabalho, de amores, sejam escolhas na sua vida social, nas suas amizades. Vocês conhecem alguém que tenha um problema com as próprias amizades? Então, é justamente por conta da programação. Mas todo o preconceito que existe em torno da hipnose vem sendo desmistificado por grandes profissionais como Lucas Naves, o próprio Instituto Omni, com Maicon Arruda, entre outros, né? O Alberto Delisola, o Rafael Kreis. Essas pessoas vêm trazendo à tona aquilo que existe de mais potente na hipnose, que é o tratamento que a gente pode fazer com as pessoas que têm algum problema, alguma demanda, alguma síndrome. Esse tratamento é muito eficaz. Agora, esse preconceito todo é desmistificado quando uma pessoa senta na frente de um profissional e esse profissional sabe explicar com maestria tudo o que vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte: um bom processo utilizando a ferramenta com hipnose, 92%, em torno de 90% a 92%, vem do pre-talk. Pre-talk é simplesmente uma pré-conversa. É onde ali os medos, toda aquela fantasia é desfeita e a pessoa passa a imaginar realmente que aquilo dali pode resolver a vida dela. Se a pessoa consegue conceber isso como crença, isso acontece na vida dela. Muitas vezes é questão até mesmo de fé. Fé é acreditar naquilo que você ainda não viu, aquilo que ainda não se manifestou. Sem religiosidade, mas fé pode ter a ver com religiosidade ou não.